Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Olá, pessoal que está aí se preparando para o concurso de Pindoretama. A novidade é que a disciplina de Direito Administrativo vai ser cobrada para vocês. Então eu, professora Emily Albuquerque, venho aqui nesse momento para apresentar para vocês essa disciplina. É novidade, não é muito comum cair essa disciplina em concursos da área de vocês, mas estamos aqui para explicar, simplificar o conteúdo de Direito Administrativo. Eu, professora Emily, estou aqui para te ajudar, então, a estudar essa disciplina. Olha só, primeiro, por que vai ser cobrado direito administrativo para vocês? Vou dar a explicação geral aqui. Vocês serão servidores públicos e, uma vez servidores públicos, vão fazer parte da estrutura chamada administração pública. A administração pública, estrutura criada para executar, para pôr em prática as obrigações do Estado, que acabam se consolidando em uma atuação governamental. Então, assim, o Estado tem o dever de garantir educação. Desse modo, a estrutura governamental faz um planejamento para colocar em prática esse direito à educação, que vai ser implantado, portanto, por uma estrutura de execução chamada administração pública. E esse é o tema da nossa aula, entender o direito administrativo. Afinal, o direito administrativo é o ramo do direito público que estuda a administração pública, de modo que o nosso objetivo agora é entender esse estudo. Para tanto, eu vou colocar para vocês aqui no quadro o nosso conteúdo de edital. A partir daqui, concurso Pindoretama, a partir daqui nós vamos entender como essa disciplina será abordada e o que é que vocês precisam para estudá-la. Olha só, aparece direito na prova de vocês. Aí você logo pensa, lá vou eu estudar as leis. É verdade. Normalmente, toda disciplina jurídica tem como fundamento alguma lei. Direito constitucional é a Constituição Federal, direito penal, o Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto, Legislação Básica da Educação. Mas o direito administrativo não é uma disciplina codificada. Ou seja, aqui eu não posso trazer para vocês um código, uma norma, uma lei. É uma disciplina não codificada que toma como base normas esparsas, doutrina, jurisprudência. Então, é nesse contexto que eu vou apresentar aqui a nossa forma de estudo, tá? Começamos aqui pela administração pública. Olha o primeiro ponto do teu edital. Administração pública, onde você precisa conhecer os princípios que regem a administração pública. Para falar da administração, vou mostrar para vocês rapidamente a origem da administração. A administração pública surge a partir da estrutura do Estado. O Estado nada mais é do que a representação do povo. O poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou indireta. O Estado surge para consolidar esse poder.
Lá nos primórdios das civilizações, nós não tínhamos a figura do Estado, então era cada um por si. Com a evolução civilizatória, surge a figura do Estado, que é composta por elementos básicos como povo, território, soberania, e o Estado é o povo, o poder emana do povo. Mas não tem como cada pessoa do povo ir lá e tomar uma decisão em nome desse Estado. Então é daí que do Estado surge um governo. Então do Estado surge uma estrutura governamental. O governo é a estrutura que é criada para representar o povo. E nós, do povo, é que escolhemos os nossos governistas. É nós que escolhemos mediante eleições diretas. Então, mediante voto ou indireta, plebiscito, referendo, iniciativa popular, direta ou indireta, é nós que escolhemos os nossos representantes. E esse governo assume compromisso, ele faz promessa de garantir à sociedade saúde, educação, lazer, moradia, assistência, previdência, trabalho e transporte. Então, é nesse contexto que surge a administração pública. A administração pública, portanto, é a estrutura de execução que é criada a partir de um governo que representa o povo e que atua em nome do Estado, que é o próprio povo. Daí surge o conceito de administração pública. Do Estado vem o governo e do governo temos a estrutura chamada administração pública, que subdivide-se em direta e indireta. Nós vamos subdividir a administração em direta e indireta. A direta são os entes federativos, União, estados, municípios e Distrito Federal. E a indireta são as entidades colaborativas, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, a princípio, a banca quer que você saiba quais os princípios que norteiam essa administração pública. Você já sabe o que é, então, a administração. É a estrutura que executa a coisa pública. Seja no âmbito educacional, lazer, segurança, moradia, previdência, trabalho, transporte. E para essa administração funcionar, ela tem que se pautar em princípios, e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Quais seriam os princípios que norteiam, que fundamentam a estrutura da administração pública? Aqui nós vamos estudar os princípios gerais e os princípios implícitos. Os princípios gerais ou explícitos é um rol taxativo, é bem tranquilo, eu vou falar sobre ele e te explicar como isso pode ser cobrado em prova. São 5 princípios explícitos. Explícitos porque estão previstos na Constituição, no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cada um deles com uma função própria dentro do âmbito da administração pública. Então, olha só, a dica é o LIMP. Princípio da legalidade. Tudo, absolutamente tudo que ocorre na administração tem que ter previsão na lei. E os atos praticados pelo gestor não podem ter nenhum interesse particular. Eles são atos impessoais que respeitam a moral, a moralidade, a boa-fé, os bons costumes, que devem ser publicizados para garantir que a sociedade vai acompanhar a transparência da administração pública. E, por fim, a busca constante de resultados. É o princípio da eficiência. Então, esses são princípios gerais, aplicam-se a toda a administração pública. Agora, existem outros princípios que eu chamo de implícitos, que não estão claramente definidos, mas que ocorrem com frequência. Então, surgem frequentemente. Aqui é a supremacia do interesse público, é o princípio da continuidade, princípio do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade. Mas esses que eu acabei de identificar para vocês são, sem dúvida, os mais importantes. E assim funciona a administração pública. Esses são os princípios. Como é que você vai estudar? Você vai conhecer a teoria e partir para as questões. Facilmente, a banca vai colocar uma situação e te perguntar qual princípio se aplica. Ela vai dizer, quando a administração pública elabora concurso público, exige que a única forma de ingresso do serviço público do cargo de professor seja mediante concurso. Ela está respeitando que princípio? Qual dos 5? É a impessoalidade. Afinal, ela não vai contratar qualquer pessoa, ela vai contratar a pessoa que fez a prova e que foi aprovado, teve o mérito de garantir aquele cargo. Princípio da impessoalidade. Porque quando eu nomeio qualquer um, não existe impessoalidade, eu nomeio quem eu quero. Esse é o princípio da impessoalidade. Ela pode colocar para vocês, por exemplo, quando a administração tem o dever de divulgar todas as suas contas no Diário Oficial ou no Portal da Transparência. Que princípio é esse? Publicidade. Quando a administração tem que prestar contas, dizer o que ela fez, atingir resultados. Princípio da eficiência. Quando o gestor público não pode atuar sem previsão em uma norma. Princípio da legalidade. Quando o gestor público ele tem que ter um padrão probo, ético, justo, reto, leal, princípio da
moralidade. Então, primeiro ponto aqui, princípios. Uma vez que você compreendeu princípios, nada melhor do que estudar atos e poderes. Olha só a relação desses dois conteúdos. Poder é aquilo que autoriza o gestor público a praticar um ato. Você só pratica um ato porque você é munido de poderes. O poder te dá a possibilidade de praticar um ato. O que é o ato? É a exteriorização do teu poder. Então, nós temos diversos poderes na administração pública. Nós temos o poder disciplinar, que autoriza sancionar quem descumpre, um servidor, um colaborador que descumpre uma atribuição. Temos o poder hierárquico, que é o poder de comando, o poder de gestão. Temos poder normativo, que cria normas internas. Assim como temos um poder de polícia, que limita liberdades individuais em prol do interesse público. O poder te autoriza a praticar um ato. Aí olha só, o que são atos administrativos? O ato administrativo nada mais é do que algo que o gestor pratica em nome da administração pública. Ato administrativo eu posso chamar de qualquer manifestação unilateral de interesse da administração, que visa criar, extinguir, modificar um determinado direito. Então nós vamos estudar os tipos de poderes e os tipos de atos. Aqui eu vou relacionar poderes e atos. Só aqui para ficar claro, quais seriam os poderes? Poder disciplinar, aquele poder que autoriza a aplicação de sanções disciplinares a agentes públicos. Poder de polícia, que limita liberdades individuais. O poder dos órgãos de trânsito, que te impede de estacionar teu carro em qualquer local, que te exige a parada. Então, isso é poder de polícia. É o alvará de construção que a prefeitura te exige para construir tua casa. E temos as normas da administração, que eu chamo de poder normativo. Tem o poder de comando, de gestão, que é o poder hierárquico. Olha como os atos são diferentes. Então, munidos desse poder, é que os agentes públicos poderão praticar atos. Mas o que seria mesmo um ato? Um ato é qualquer manifestação da administração pública, que visa criar, extinguir, modificar, resguardar um direito. Então, a concessão de um alvará é um ato. A aplicação de uma multa é um ato. Dar uma ordem a um subordinado é um ato. Nós vamos, então, estudar as espécies de atos administrativos. Observe que todos eles com base nesses princípios que eu já destaquei para vocês aqui. Princípio é base, principalmente esses 5 do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, conheci os poderes, conheci os atos. Olha o próximo ponto. Cara de prova, licitação e contrato administrativo. Aqui, com base no princípio da impessoalidade, a gente aprende que a administração não pode fazer o que quiser com o que é dela. Afinal, ela não trabalha com dinheiro privado, ela trabalha com dinheiro público. Então, quando ela vai praticar um ato, ela tem que prestar contas e ela não pode contratar como ela quer. Eu recebo meu salário e gasto como eu quiser, mas a administração não pode pegar dinheiro público e gastar como ela quer. Toda vez que ela for realizar contratações, existe um procedimento de observância obrigatória chamado licitação. Ela só vai realizar a contratação mediante licitação. Licitação é um procedimento, em regra, obrigatório, embora existam exceções. Então, quando a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação Municipal decide comprar material escolar, ela faz uma licitação e vai contratar não com quem ela quer, e sim com aquele que lhe oferecer a proposta mais vantajosa. Se o objetivo dela for contratar merenda escolar, ela faz uma licitação com aquele que oferece a proposta mais vantajosa. Assim, vai garantir a prestação de serviço público. Então, com relação à licitação em contrato, nós vamos ter que abordar, sim, alguns aspectos de uma lei. Que lei é essa? É a lei recente, 14.132 de 2021, que é a nova lei de licitação. Já serviço público é a expressão que a administração pública oferece de prestação de serviço. Tudo aquilo que a administração presta à coletividade, de forma direta ou indireta, gratuita ou onerosa, eu chamo de serviço público. Ela pode prestar diretamente por meio de suas autarquias, fundações, ou ela pode também prestar indiretamente por meio da iniciativa privada. Isso é serviço público. Lembrando que serviço público não é sinônimo de gratuito. Serviço público significa serviço que é prestado pelo Estado. Ele pode ser prestado de forma gratuita ou onerosa, principalmente quando ele repassa para a iniciativa privada. É lógico que a iniciativa privada vai cobrar por aquele serviço que ela está ofertando. Depois vamos para servidores públicos.
Servidor público é quem atua em nome do poder público. Ele pede aqui os tipos de regime. Nessa parte aqui de servidor público, nós vamos compreender, portanto, dentro dessa estrutura, quem vocês serão dentro da administração. Já comentei que desde 1988, com o advento da atual Constituição brasileira, a única forma de ingresso efetivo permanente para ficar na administração pública é mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Você não entra se não for mediante aprovação em concurso público. Uma vez aprovado em concurso público, aí sim o servidor pode ocupar aquela atribuição de forma permanente. Mas existem outros tipos de contratação. Então, quando nós formos estudar aqui servidor público, nós vamos diferenciar cargo, emprego ou função pública, compreendendo que existem vários segmentos de contratação. Por exemplo, quando eu falo em agente público, eu estou tratando de algo genérico. Quando eu trato de servidor, ou ele é estatutário, que é aquele que é contratado para ser regido por um estatuto, que é o caso de vocês, ou ele é seletista, faz concurso para empresa pública ou sociedade de economia mista, vai ser contratado pela CLT, ou então ele está em regime especial, ele é um temporário, contratado para exercer uma atividade de excepcional interesse e urgência, muitas vezes por meio de um contrato. Cada um deles aqui vai ter uma atribuição diferente no âmbito da administração pública. Por exemplo, se ele for estatutário, eu vou dizer que ele será detentor de cargo público. Se ele for seletista, ele é detentor de emprego público. E se ele for temporário, ele vai ser detentor de função pública. Vocês serão estatutários, afinal, vocês estão fazendo concurso para ingresso efetivo. Mas tem muito professor temporário. O professor temporário, ele tem função. Ele não é regido nem pela CLT e nem pelo estatuto. Ele é regido por um contrato, onde os direitos são bem menores do que a própria CLT, tá? Então, tudo isso vai ser trabalhado aqui durante a nossa disciplina. Falamos dos órgãos, finalizamos aqui com a improbidade e o processo administrativo. O que seria? A velha improbidade é um termo técnico muito utilizado no direito brasileiro. Improbo é aquele que detém um cargo, um emprego ou uma função e utiliza de forma indevida. Faz uso das atribuições que a lei lhe ofereceu de forma irregular, ou para gerar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação a princípios administrativos constitucionais. Então, o improbo fez uso indevido das atribuições, das funções que lhe foram repassadas, daí que ele é chamado, portanto, de improbo. Hoje a improbidade exige o dolo, ou seja, exige a intenção, e nós vamos estudar a lei de improbidade, aqui tem lei, ou seja, que não é doutrina, e vamos compreender quais seriam as sanções, as penalidades que poderão ser aplicadas ao improbo, que não são as mesmas penalidades de natureza administrativa, de natureza penal, são improbidades diversas. Existem sim, são sanções diversas. Existem sanções aplicadas àquele que pratica um ato criminoso, responsabilidade penal. Existem sanções aplicadas àquele que pratica um ilícito civil, responsabilidade civil. Paralelamente, existe também administrativo e por improbidade. Então, são temáticas que nós vamos ver ao longo do nosso curso, junto com ele o processo de apuração, que eu chamo de processo administrativo. Então, olha só, rapidinho nós passamos por todo o teu conteúdo de direito administrativo. Mostramos aqui muito rápido o que é que a Prefeitura de Pindoretama, Ceará, vai cobrar para vocês. A grande novidade é porque não se costumava cobrar direito para o seu cargo, para a tua área. Mas a novidade é essa, e não vem só direito administrativo, não. Vem direito administrativo e direito constitucional. Mas fiquem super tranquilos que nós vamos desmistificar essa disciplina, vamos mostrar que não é difícil estudar direito, pelo contrário, é bem interessante. Você consegue interrelacionar o direito com várias outras matérias e nada mais justo do que pedir que o profissional da prefeitura tenha conhecimento da estrutura ao qual ele vai pertencer, porque em breve vocês farão parte da Prefeitura Municipal de Pindoretama, então vocês farão parte dessa administração. Como eu coloquei para vocês aqui no quadro em relação aos conceitos, nós somos o Estado, mas não há como cada pessoa do povo ir lá e tomar uma decisão sozinho, geraria o caos. Então é daí que surge o governo. Nós escolhemos os nossos representantes que vão atuar em nosso nome, mas o governo ele se limita apenas a planejar a coisa pública, ele não executa. Quem põe a coisa pública em prática é a administração pública. Então vocês em breve farão parte dessa administração pública, competindo então a vocês pôr em prática o serviço público.
mas também não vão agir da forma que vocês quiserem. Para começar, vocês vão ter que cumprir os princípios do LIMP. A tua atuação tem que ser pautada nos 5 princípios, onde eu nem posso chegar para você aqui e dizer qual é o princípio mais importante, porque simplesmente não existe um princípio mais importante. Eles têm o mesmo grau de relevância, poderão ser aplicados simultaneamente. Não faz sentido eu justificar que para cumprir um princípio eu descumprir outro, porque eles têm o mesmo grau de importância. Então, é nesse contexto que nós vamos estudar o direito administrativo. É uma disciplina que tem a ver com o teu dia a dia, com a tua futura rotina como agente público, como servidor público municipal. Então, você precisa conhecer esses tópicos que dizem respeito à estrutura, ao funcionamento, aos teus direitos, aos teus deveres, como você deve se portar, compreendendo o que é a responsabilidade do Estado, o que é um ato de improbidade administrativa, entendendo que o teu cargo faz com que você tenha responsabilidades e o descumprimento dessa responsabilidade vai te gerar um sancionamento mediante um processo administrativo. Portanto, fiquem super tranquilos que nós vamos sim desenvolver bem o conteúdo de administrativo, passo a passo, com esquemas, com dicas, métodos mnemônicos que vão facilitar bastante a tua compreensão. E assim, pelo perfil da banca, eu acredito que o direito administrativo seja cobrado sim, mas de uma forma bem básica, onde o máximo que a banca vai cobrar de vocês, de fato, são os conceitos mais relevantes, que aqui eu fiz uma breve abordagem, mas que nós vamos explorar mais adiante de forma mais aprofundada. Então, tudo que eu falei para vocês aqui é direito administrativo. Como é que estuda? Acompanhamento doutrinário e, com toda certeza, resolução de questões. É o caso aqui dos princípios. O aluno termina de estudar princípio e acha tudo fácil. O professor é facílimo. Aí, quando vai para as questões, descobre a complexidade. Descobre que não é tão simples, porque ele tem que compreender, encaixar o princípio dentro de um contexto que a banca costuma colocar na questão. Então, nós estudamos direito administrativo, observando a doutrina, pegando aqui as dicas, pegando os mnemônicos e colocando em prática através das questões. Depois de resolver assim, um bloco imenso de questões, você, sem dúvida, consegue dizer: eu absorvi o conteúdo completo, eu entendi direito administrativo, eu tenho capacidade de garantir a assertividade plena de todas as questões da minha prova. Portanto, fica tranquilo aí que em breve estaremos aqui sempre passando para vocês o melhor conteúdo, as melhores dicas, te explicando o passo a passo de estudar os novos conteúdos que surgiram no teu edital de Pindoretama, Estado do Ceará. Começamos com direito administrativo, em breve estarei com vocês aqui explicando o passo a passo para estudar a disciplina de direito constitucional, tão importante quanto esta, mas com outro contexto, tá bom? Muitíssimo obrigada a todos, um grande beijo e a gente se vê em breve nas nossas aulas. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas